Bom, vamos dar início então à nossa última aula dessa manhã. Nós vamos falar agora então sobre hipertensão portal e transplante de fígado, né? Então, finalizando esse tema das doenças hepáticas. Então, conceitualmente, qual que é o normal da pressão portal? Em torno de 3 a 6 até 8 milímetros de mercúrio é considerado normal o gradiente de pressão dentro do sistema porta. A partir de 10 milímetros ele começa a formação das varizes e a partir de 12 ele tem uma chance de romper. Como que se poderia fazer essa medida, né? Na prática, no Brasil, raramente essa medida ela é feita. Nós temos alguns países do mundo que têm rotina de medir essa pressão portal. Então, como é que eu poderia colocar um catéter dentro da veia porta para medir a pressão ali? Percutâneo seria impossível, porque a veia porta ela é formada pela união da esplênica com a mesentérica superior. Não tem como eu puncionar, por exemplo, se eu puncionar a femoral, eu vou cair na ilíaca e na cava, não vou cair na porta. Então, eu vou puncionar o abdômen para pegar a mesentérica, a esplênica, seria alto risco de lesão e complicações. Então, como é que eu poderia medir essa pressão dentro do sistema porta? Através da pressão em cunha das veias suprahepáticas, lá em cima. Então, da mesma forma como eu mostrei o procedimento do TIPS, você poderia cateterizar um acesso central em direção à veia suprahepática e colocar uma medida de pressão em cunha, um catéter balonado, igual o catéter de Swan-Ganz, e tentar medir a pressão ali naquela região. Como o sistema hepático não tem válvulas, a pressão da veia suprahepática ela reflete a pressão do sistema porta. Então você consegue mensurar. Mas na prática isso não é realizado no Brasil e na grande maioria dos serviços. Você acaba vendo que o paciente tem hipertensão portal pela clínica. Desenvolveu varizes, desenvolveu sintomas, ele tem hipertensão portal. O que é o aumento da pressão portal? O que leva ao aumento da pressão portal é ou o aumento do fluxo sanguíneo ou o aumento da resistência. Tá? Então isso tudo leva ao aumento do sistema na porta. Então, lembrando que nós temos a união da mesentérica superior com a esplênica e a mesentérica inferior vai chegar na esplênica, as gástricas vão drenar diretamente, então todo esse sistema do tubo digestivo vai drenar para a veia porta, que vai dividir em direita e esquerda e vai em direção ao fígado. Então, uma outra imagem anatômica, você tem que ter bem em mente isso, né? Então, que mostra que todo esse sistema venoso ele vai drenar, então o fígado tem que ter aquela boa permeabilidade para poder realizar as suas funções. Então aqui nós temos uma imagem de um fígado cirrótico, de um hepatopata, que é um fígado endurecido, nodular, normalmente diminuído de tamanho. E qualquer ponto desse sistema venoso pode levar a uma hipertensão portal. Isso pode ser antes do fígado, pré-hepática, na região da própria mesentérica e da esplênica, e da porta, ele pode ser dentro do fígado, intrahepático, e pode ser após o fígado. Então, quando a gente fala em hipertensão portal, a gente pensa sempre no cirrótico, que é o mais comum. Mas a cirrose é uma causa de hipertensão portal intrahepática. E ainda, a intrahepática ainda é dividida em 3. Em pré-sinusoidal, sinusoidal e pós-sinusoidal. Então, existe uma classificação etiológica importante aí. É importante a gente lembrar disso, a gente vai voltar nesse tema. Então, o que vai causar? Antes do fígado, pré-hepática, um problema na mesentérica superior, na inferior ou na esplênica. Por exemplo, a trombose da veia esplênica. O paciente faz uma pancreatite aguda grave e uma trombose da veia esplênica. Isso vai causar um tipo de hipertensão portal segmentar, só da região dos vasos curtos na grande curvatura do estômago. E não tem nada a ver com cirrose. O paciente que entra dentro do fígado, ele vai ter um problema nos sinusoides, ele vai ter a própria cirrose. A hipertensão portal antes dos sinusoides, mas dentro do fígado, o principal fator é a esquistossomose. Então a esquistossomose ela é uma hipertensão portal intrahepática pré-sinusoidal. Então lembrando que o esquistossomótico não é cirrótico. A função hepática dele é preservada. Apesar disso, ele tem hipertensão portal gravíssima, com grandes varizes de esôfago, com alto risco de sangramento. Então ele pode acontecer até o final do fígado e depois do fígado, na veia cava, no coração, uma pericardite constritiva, uma insuficiência cardíaca, vai levar à dificuldade do retorno venoso e progressivamente à hipertensão portal.
Então você pode ter um paciente com insuficiência cardíaca com hipertensão portal, sem ter doença hepática crônica. É uma causa pós-hepática, tá? Então, as situações que aumentam a resistência, né? Então você pode ter, por exemplo, tanto pré, como intra, como pós-hepática, você pode ter mecanicamente a fibrose da cirrose, é o aumento da resistência mecânica, levando à hipertensão portal. Os nódulos de regeneração, ou então isso pode ser funcional, por um aumento de uma vasoconstrição importante da região, vai aumentar a resistência. Então são situações em que vão aumentar a pressão portal por aumento da resistência. Um desequilíbrio do óxido nítrico, que é vasodilatador, com as endotelinas, que são vasoconstritores, muito comum no cirrótico. Então o cirrótico, além de ter esse padrão de obstrução mecânica, mesmo pela fibrose, ele tem esse desequilíbrio e tem uma alteração também funcional de resistência vascular intrahepática. Além disso, você pode ter um aumento do fluxo. Então, uma vasodilatação esplâncnica, todo mundo drena para a veia porta, uma vasodilatação sistêmica, aumentou o fluxo, vai aumentar a pressão no sistema, né? Então, lembrando que essa vasodilatação esplâncnica é muito comum no cirrótico, no hepatopata, ele tem uma vasodilatação dos vasos viscerais. Isso vai aumentar a necessidade de fluxo sanguíneo e vai causar uma circulação hiperdinâmica. Então, o cirrótico, ele costuma ser um paciente com pressão baixa. Ele costuma ser um paciente chamado hiperdinâmico. Então, ele tem consequências por conta dessa vasodilatação. Então, as consequências dessa circulação são a diminuição da resistência vascular periférica por conta dessa vasodilatação, uma queda na pressão arterial e, consequentemente, a necessidade de um aumento do volume plasmático, um aumento do fluxo sanguíneo e do débito cardíaco. Então, esse paciente costuma ser hiperdinâmico. É característica da cirrose esse tipo de complicação, de situação que é causado pela hipertensão portal. Então, a hipertensão portal vai ser causada por aumento de resistência ou aumento de fluxo. E ela vai ser sempre dividida em pré-hepática, intrahepática e pós-hepática. Então, a retenção de sódio e ascite vão ser consequências. O aumento da pressão hidrostática nos vasos esplâncnicos, associado com a diminuição da pressão oncótica da hipoalbuminemia e extravasamento do líquido na cavidade. Aqui precisa ter um conceito anatômico e até histológico importante, que eu não sei se todos têm. Essa ascite, esse extravasamento de líquido, acontece aonde? Ele acontece no sinusoide. Naquela região do sinusoide existem os espaços de Disse, que são espaços entre os hepatócitos em que as substâncias são retiradas do sinusoide e o líquido pode extravasar. Quando você tem uma hipertensão portal do sinusoide para cima, você tem chance de extravasamento e ascite. Isso já nos traz um conceito. Quem tem hipertensão portal pré-hepática ou intrahepática pré-sinusoidal não faz ascite. Então, não é comum você ter, por exemplo, um paciente com esquistossomose com ascite. Não é comum. Mas a esquistossomose é chamada de barriga d'água. Sim, mas é barriga d'água por conta da esplenomegalia. O paciente só vai ter ascite se ele tiver cirrose associada, por outro motivo. Então, cuidado com esses conceitos, que isso aí às vezes pode causar muita confusão. Então, quem tem ascite é quem tem hipertensão portal sinusoidal para cima, porque é o local onde ele extravasa o líquido. A hipertensão portal pré-sinusoidal e pré-hepática não causa ascite. Tá? Então, isso pode levar a muitas confusões. Além disso, existe um líquido peritoneal normal que é absorvido pelo peritônio. O paciente vai ter também uma dificuldade desses linfáticos absorverem. A vasodilatação esplâncnica e periférica vai aumentar os sistemas neuromorais, mais retenção de sódio e água pela necessidade de mais volume. Isso vai virando um ciclo vicioso. Né? Então o paciente vai retendo mais líquido, vai fazendo mais ascite. Então são consequências da hipertensão portal. E a formação de colaterais portosistêmicas. Então, o sangue não está conseguindo passar pelo fígado, ele vai buscar caminhos alternativos, então, para tentar descomprimir o sistema. Existem comunicações já que são capilares. Essas capilares vão se abrir e formar as grandes varizes. Né? Então, nós temos na submucosa do esôfago, as varizes do esôfago, que entre o sistema porta e o sistema ásicos. No próprio estômago também, as varizes de estômago de fundo gástrico. Na parede abdominal nós temos comunicações entre os vasos epigástricos, você pode ter grande circulação colateral, chamado cabeça de medusa ao redor do umbigo, a recanalização da veia umbilical. No reto, então você vai ter as hemorroidas. Então é comum
o paciente que tem varizes, que tem hipertensão portal, ele costuma ter mais hemorroidas internas, porque os vasos hemorroidários internos, eles vão drenar na retal superior, na mesentérica inferior, que vai drenar no sistema porta. Os vasos hemorroidários externos, eles vão drenar no sistema das hipogástricas, das ilíacas, que vão drenar na cava. Então, é mais comum você ter uma gestante por compressão da cava com hemorroida externa, e o paciente com hepatopatia, com hipertensão portal, com hemorroidas internas. Mas existe uma comunicação entre o plexo hemorroidário, interno e interno. Então pode ser um local de fuga desse sangue para mudar do sistema porta para o sistema cava. Além disso, você pode ter, inclusive, comunicações da veia esplênica com a veia renal, que é o shunt hepatorrenal. Isso, na verdade, é o que a cirurgia de Warren se propõe a fazer. O organismo pode fazer isso naturalmente. Tentar comunicar a esplênica vai juntar com a mesentérica para ir para a porta. Não está conseguindo passar o fluxo lá. Ele cria um shunt para a renal que vai drenar na cava e consegue descomprimir naturalmente o sistema do baço. Então isso pode acontecer também. Então os mais comuns são as varizes, de estômago e esôfago, mas existem colaterais em vários pontos do organismo. Tá? Então, essa comunicação direta da circulação portal com a circulação sistêmica, não passando pelo fígado, vai gerar a encefalopatia. Então o indivíduo não vai conseguir metabolizar a amônia. Então quanto mais circulação colateral, mais encefalopatia. Ele pode ter também gastropatia hipertensiva, com sangramento, esplenomegalia. Esse sangue vai ficar acumulado no baço. Esse acúmulo vai levar a um hiperesplenismo. Então é comum o cirrótico ter anemia, leucopenia, plaquetopenia. Então o cirrótico costuma ter 50, 40 mil plaquetas. Isso aí para ele é normal, por conta do hiperesplenismo. Então nós temos como principais causas, como pré-hepática, a trombose da veia esplênica, mais comum pós-pancreatite aguda, a trombose de porta, que é muito comum também em qualquer paciente cirrótico. Essa transformação cavernomatosa da porta é quando você tem a trombose e depois o trombo ele é recanalizado. Então no ultrassom tem essa imagem de transformação cavernomatosa. Dentro do fígado, a esquistossomose é a principal causa de pré-sinusoidal, mas nós temos também a cirrose, hepatite crônica, fibrose hepática congênita, são mais comuns da intra-sinusoidal. E pós-hepática, a síndrome de Budd-Chiari, ela pode ser tanto pós-hepática como intra-hepática pós-sinusoidal, que nada mais é do que a trombose das veias hepáticas, da veia direita, média e esquerda. Então são associados a síndromes que você tem o paciente com muita ativação do sistema de coagulação, né, associado também a anticoncepcionais, alguns tipos de tumores. Malformações congênitas na cava, pericardite constritiva, insuficiência cardíaca, podem ser causas de hipertensão portal pós-hepática. Então, pré-hepática, o mais comum costuma ser a trombose esplênica e de porta. Intra-hepática, pré-sinusoidal, nós vamos lembrar de esquistossomose. Sinusoidal, a cirrose em si por qualquer causa. O pós-sinusoidal, pode ser o Budd-Chiari, que pode ser também pós-hepática. E o pós-hepática também as causas cardíacas e de veia cava. Tá? Então lembrar dessa classificação. Então só falar um pouquinho da esquistossomose. A esquistossomose é uma verminose que é endêmica no Brasil, vem diminuindo a sua incidência ao longo dos anos. Então aqui em São Paulo as grandes escolas possuem grandes departamentos de hipertensão portal por conta da migração nordestina. Nós temos muitos casos aqui e isso vem diminuindo ao longo do tempo. Então as escolas do Nordeste têm muita experiência também no tratamento desses pacientes. Então existem alguns bolsões endêmicos na região da Bahia, na região litorânea do Nordeste, de Minas Gerais, alguns focos no interior do Paraná e São Paulo, em que você tem a contaminação por essa parasita. Então, qual a consequência disso? A esquistossomose ela vai causar, em uma porcentagem dos casos, uma forma chamada hepatoesplênica. Não são em todos os casos. Nesses casos, você tem uma dificuldade de drenagem e com isso você tem varizes de esôfago e varizes de estômago. Mas o paciente não tem cirrose. Esse paciente tem uma função hepática normal, a não ser que ele tenha outra causa, que tem uma hepatite associada ou etilismo associado. Mas se ele tiver só a esquistossomose, o problema dele é só a hipertensão portal, são só as varizes. Então, por isso, você vai tentar tratar essas varizes. Esse paciente pode tomar um beta-bloqueador, ele pode fazer um tratamento endoscópico, e ele pode fazer um tratamento cirúrgico também dessas varizes. Normalmente, após o primeiro sangramento, ele já é eleito para um tratamento cirúrgico da hipertensão portal.
Então aí existem algumas operações, e aí cada escola tem um padrão diferente. É importante vocês saberem aonde vocês vão prestar prova, quais são as rotinas do serviço, né? Então, nós temos aqui a DAP, que é a desconexão ásico-portal com esplenectomia, em que você vai fazer a retirada do baço e você vai fazer a ligadura dos vasos da grande curvatura, da gastro-omental esquerda e dos vasos curtos, e da pequena curvatura da gástrica esquerda e dos vasos esofagianos. Então você vai deixar o estômago vascularizado pela gástrica direita na pequena curvatura e pela gastro-omental direita na grande curvatura. Então você vai desconectar, vai ligar todos os vasos ao redor do estômago e vai tirar o baço. Tá? Com isso vai ser preciso também uma vagotomia troncular para poder descer o esôfago e ligar os vasos esofagianos. Com isso vai precisar fazer uma piloroplastia por conta da vagotomia. Mas a cirurgia ela não é tão complexa, é a esplenectomia com a ligadura dos vasos ao redor do estômago. Então isso leva a uma desconexão desse sistema de varize e diminuição do sangramento. Tá? Mas existem outras complicações, o paciente pode fazer trombose de porta, ele pode ter outros problemas. Outra cirurgia é a chamada cirurgia de Warren, que é a anastomose espleno-renal distal. Então a esplênica que se unia aqui na mesentérica para formar a porta, ela vai ser seccionada e vai ser anastomosada na veia renal. Então o fluxo do baço, da esplênica, vai ser transportado para o sistema cava e você continua com o fluxo da mesentérica para o fígado. É uma cirurgia também eficaz, mas mais complexa, precisa de uma anastomose vascular, e essa veia precisa ser descolada do pâncreas, é uma cirurgia tecnicamente mais complicada. Então, você tem escolas que preferem uma, escolas que preferem outra, a gente precisa se informar sobre isso antes de fazer as provas, tá? Então, mas as duas são muito bem descritas para a esquistossomose, tá bom? Então aqui a gente tem um outro caso, você pode fazer uma anastomose vascular também, em casos agudos, o paciente com sangramentos digestivos graves, uma anastomose portocava, mesocava, mas são mais raros nesses pacientes, tem menos necessidade, é mais comum no cirrótico. E o transplante de fígado. Então vamos começar a falar o transplante de fígado é uma disciplina, é um tema extremamente abrangente para a gente falar num pedacinho de uma aula, né? Então, o que o médico deve saber em relação, principalmente às indicações, as contraindicações, o que a legislação brasileira diz, as principais complicações, então não tem como a gente entrar em muitos detalhes em relação a isso. Então o transplante de fígado é um procedimento cirúrgico, em que você vai tirar aquele fígado doente e colocar um fígado novo no local dele, né? Então, historicamente, houve uma tentativa em 1963 em Denver, mal sucedida, e depois a primeira tentativa com sobrevida também em Denver, mesmo grupo, em 1967. Em 68 houve uma tentativa no Brasil, que também não foi bem sucedida, e a partir de 85 o transplante no Brasil começou efetivamente. No final da década de 80, aconteceram algumas modificações em relação aos tratamentos. Isso modificou muito o transplante. Para vocês terem uma ideia, o primeiro transplante realizado, uma paciente pediátrica, era um tumor gigantesco, né? Então esse aqui é o caso brasileiro. Então nós temos tumores que hoje em dia não seriam transplantados, estariam fora de qualquer critério. Mas na época se tratava de uma cirurgia experimental, então se fazia para casos que não tinham nenhuma condição de tratamento. Isso tudo veio se modificando. Então nós temos no final da década de 70, início da década de 80, primeiro, surgimento de imunossupressores mais potentes, como a ciclosporina, soluções de preservação que faziam com que o fígado durasse mais tempo entre a captação e a cirurgia do receptor, como a solução de Belzer, da Universidade de Wisconsin, o desenvolvimento da circulação extracorpórea, avanços da UTI, da anestesia, da antibiótico terapia. Então, isso tudo, o transplante tinha uma taxa de sobrevida muito baixa, ele passou de 30% a 60% em um ano nesse momento. A partir daí, ele deixou de ser experimental e começou a se popularizar pelo mundo como um tratamento realmente curativo para esses pacientes. Então, eu trouxe algumas estatísticas aqui da nossa realidade, só para vocês terem uma ideia. Então, primeiro, o transplante mais realizado no Brasil é o transplante de rim. Esses aqui são dados agora de 2014, tá? Da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, da BTO. O transplante de fígado vem aumentando progressivamente, então nós já tivemos 1.755 transplantes no ano passado. O Brasil, em número absoluto, é o segundo país do mundo em transplante de fígado, né? Ele perde só para os Estados Unidos, isso em 2014. Mas quando você coloca por
milhão de habitantes, ele cai para 25º. Então, tem muita coisa para crescer ainda, muito paciente que precisa de transplante e ainda não consegue um órgão no nosso país. Só para vocês terem uma ideia, por estado, então, número absoluto, São Paulo é o que mais realiza transplantes, e seguido do Ceará, que é um estado que desponta aí como o segundo maior transplantador do Brasil em números absolutos. E em relação a milhões de habitantes, o Ceará é o primeiro, depois o Distrito Federal, Santa Catarina, isso em relação aos dados de 2014. Só para vocês terem uma ideia de como anda essa estatística do transplante no Brasil. E a sobrevivência, a sobrevida em 5 anos, ela tem uma curva descendente. Vocês percebem que existe uma mortalidade perioperatória ali, nos primeiros meses, até a alta do paciente, depois a curva vai se estabelecendo. Então, no primeiro ano, você tem aí em torno de 78% ou 77% de sobrevida. E os dados dos 5 anos das nossas equipes são de 69% de sobrevida do paciente e 65% do enxerto. Tá? Então, isso é um bom dado comparado com paciente cirrótico extremamente grave. Né? Então, os nossos pacientes que são transplantados hoje, por aquele sistema de gravidade MELD, são pacientes gravíssimos. São pacientes que, se não fossem transplantados, eles teriam uma sobrevida muito curta. E quais são as indicações de transplante? Né? Então, a princípio, qualquer paciente hepatopata crônico, Child-Pugh B e C, já pode ser listado para o transplante. Ele já é elegível para ser listado. Ou então, o Child-Pugh A, desde que ele tenha uma hemorragia digestiva alta, já teve hemorragia digestiva alta, com 2 ou mais episódios distintos, precisando de reposição sanguínea, ou síndrome hepatopulmonar ou encefalopatia. Então, ou ele é um Child-Pugh B e C, ou um Child-Pugh A que já teve alguma complicação grave. Isso para os pacientes cirróticos, crônicos. E você tem também aquelas indicações para quem não tem cirrose. O paciente pode ter um fígado normal e, de repente, ele desenvolve o que a gente chama de hepatite fulminante, ou insuficiência hepática aguda grave. É o paciente com uma intoxicação, por exemplo, por paracetamol, o paciente que, após uma virose, ele pode ter esse tipo de curso fulminante. Ele não é cirrótico, então ele se apresenta com uma insuficiência hepática muito aguda e esse paciente vai a óbito se não for transplantado. Tá? E as indicações por hepatocarcinoma dentro dos critérios de Milão, que também são chamados critérios de massa-ferro, que a gente já conversou. Então, quais são esses critérios de Milão? É aquele paciente hepatopata que tem um nódulo de até 5 centímetros ou até 3 nódulos de 3 centímetros cada, na ausência de trombose de porta. Se esse paciente tiver trombose de porta tumoral, ele é considerado tumor avançado, é considerado metástase, então ele não pode ser transplantado. Tá? Sempre dentro do critério de Milão, o doente não pode ter metástase em outro lugar. Né? Então, o que a legislação diz? É tomografia de tórax para ver o pulmão e cintilografia óssea. Se tiver esses 2 exames negativos dentro do critério de Milão, ele pode ser listado para o transplante. E aí a gente vai ver que o paciente com tumor, com hepatocarcinoma, ele entra numa chamada situação especial. Porque, como hoje a nossa lista não é por ordem de chegada, é por ordem de gravidade, esse paciente pode estar estável da cirrose e o MELD dele ser muito baixo. Mas se ele ficar esperando o MELD dele aumentar, o tumor vai dar metástase e ele vai sair da lista. Então ele vai ganhando pontos extras por conta do tumor. Tá? Nós vamos ver essas situações ainda para frente. Então, a partir de junho de 2006, se estabeleceu o critério de gravidade MELD, que se usa a bilirrubina, a creatinina e o TAP, o INR na fórmula. Então, aqui, quanto maior o MELD, mais perto da fila você está para ser transplantado, mais grave é o paciente. Agora, na criança, existe o PELD, que é o da pediatria. O PELD, ele troca bilirrubina, INR e albumina no lugar da creatinina. Tá? Então, existem critérios diferentes. Então, o PELD usa a albumina no lugar da creatinina. E, para efeito de harmonização da lista, porque a lista é única, o PELD é sempre multiplicado por 3. Então, as crianças acabam tendo benefício na legislação brasileira. Então, a lista é única, de adultos e crianças. Mas o PELD vezes 3, então eles sempre vão estar na frente na lista em relação aos adultos. Tá? Então, esses são alguns conceitos que podem ser questionados para vocês. Quanto à distribuição do órgão, então, o que tem que ter de compatibilidade? Primeiro é tipo sanguíneo, compatibilidade ABO. Então, tem uma lista do A, do B, do O e do AB. Tá? A única exceção é que o grupo B, quando ele é muito grave, ele pode concorrer também no grupo O.
Então, porque são tipos sanguíneos mais raros e ele aceita o transplante. Agora, diferente do rim, o rim precisa ter um HLA compatível, cross-match e tal, então tem toda uma imunologia diferente. Aqui no fígado basta o sistema BO compatível. E além disso, uma compatibilidade anatômica. Você pega uma criança de 10 quilos, não dá para botar um fígado de um adulto, né? Então, tem que ter uma compatibilidade anatômica. Então, se prefere, toda vez que você tem um doador pediátrico, existe uma preferência para um receptor pediátrico. Tá? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Apesar de que os doadores pediátricos são muito raros, né? E quais são os critérios de priorização? Então, tem situações em que você não vai usar a lista, o MELD, porque o paciente ou ele transplanta naquele momento ou ele morre. Né? Então, principalmente, são as hepatites fulminantes, que é a insuficiência hepática aguda grave, desde que o paciente esteja dentro dos critérios de King's College ou de Clichy. Então, o que é hepatite fulminante? É aquele paciente que não é hepatopata, ele tem um fígado normal, e que desenvolve uma encefalopatia em até 8 semanas depois do desenvolvimento de uma icterícia. Então, o paciente fica ictérico, normalmente muito ictérico, e ele desenvolve uma encefalopatia aguda. Então, esses pacientes, existem os critérios, né, relacionados à ingestão do paracetamol ou não. Então, aqui eu coloquei os critérios não relacionados ao paracetamol, só para a gente ter uma ideia. Ele tem que ter um INR acima de 6,5, ele é considerado hepatite fulminante. Ou acima de 3,5 com bilirrubina acima de 17,5. Então, são critérios bem estabelecidos. É aquele paciente que não era cirrótico, de repente ele tem uma hepatite aguda, por exemplo, que cursa desse quadro fulminante. Ele tem uma hiperbilirrubinemia acima de 17,5, está em encefalopatia e com INR acima de 3,5. Ele é considerado hepatite fulminante. Então ele vai para a lista de transplante como prioridade. O primeiro fígado que chegar do tipo sanguíneo dele é dele. Ele só vai concorrer com o outro fulminante que chegou primeiro. Tá? Então ele costuma ser transplantado rapidamente. Além disso, outros casos também de critérios de priorização de urgência. Existe o chamado não funcionamento primário do enxerto. Você pode transplantar o paciente por algum motivo, esse transplante não deu certo. Acredita-se que sejam por fatores imunológicos. O fígado não funciona. Então esse paciente, ele está transplantado, mas ele está sem fígado. Então ele é relistado imediatamente. Assim como a trombose da artéria hepática no pós-operatório. Após 7 dias do transplante, tem que se fazer um ultrassom Doppler para ver o fluxo da artéria. Se tiver trombose da artéria, ele já é relistado para trocar o fígado, porque isso vai levar a uma falência e ele vai perder o enxerto. Pacientes anehepáticos por trauma, extremamente raro, né? O paciente que tem uma destruição do fígado e fica sem fígado e que consiga sobreviver ao ponto de conseguir ser listado, mas é possível. E os anehepáticos por não funcionamento primário. Esse caso aqui que ele não funciona, existe uma tendência do cirurgião retirar esse fígado que não funcionou e deixar esse paciente sem fígado, até que chegue um fígado novo. Então, são os anehepáticos após não funcionamento primário. São situações raras, mas são situações em que a legislação prevê que o paciente pode ser listado imediatamente como priorização. O mais comum é a hepatite fulminante. Então, nesse caso, não vai precisar MELD. Ele vai entrar como número 1 da fila. Agora, fora essa priorização, tem as situações especiais, que são principalmente os tumores. As situações especiais são que o paciente ganha ponto extra. Ele concorre pelo MELD, mas ele vai ganhando ponto extra, independente dos exames de sangue dele estarem alterados ou não. Existem 2 tumores no Brasil que o paciente pode ser transplantado. Um é o hepatocarcinoma dentro do critério de Milão, que nós já falamos. Outro é a metástase do tumor neuroendócrino. Então, isso também é questão de prova. A única metástase que pode ser transplantada é do tumor neuroendócrino. Se o paciente tiver uma metástase de tumor de cólon, pode ser transplantado? Não. Nenhum outro tumor de metastático pode. O tumor neuroendócrino é um tumor de crescimento lento, então ele dá a chance de tratamento. O tratamento principal da metástase do tumor neuroendócrino é a hepatectomia, eu ir lá e ressecar. Agora, tem situações em que a hepatectomia é impossível, por conta do tamanho da lesão, da posição. Então, esses casos eles podem ser eleitos para transplante de fígado. Tá? Então, aí, eles vão ganhar situações especiais.
O que consiste isso? Existem outras situações, são as doenças metabólicas. Então, por que serve isso? Porque tem doenças em que o indivíduo pode estar grave, ele pode morrer daquele problema e o MELD não sobe. Então, por isso, existe essa situação para não prejudicar esses tipos de pacientes. Existe a chamada polineuropatia amiloidótica familiar, que é uma doença, chama doença dos pezinhos, é uma doença principalmente mais comum em Portugal. Você tem uma deficiência de metabolização da proteína amiloide. Com isso, tem um depósito de proteína amiloide, principalmente no coração. Mas o problema está no fígado. Mas o fígado desse paciente precisa transplantar, mas não sobe o MELD. Então nós vamos ver, inclusive, que esse fígado pode ser usado para outro paciente no futuro. Síndrome hepatopulmonar grave, hemangiomas gigantes, é uma causa rara. O carcinoma fibrolamelar irressecável, que é um tipo de hepatocarcinoma. Adenomatose múltipla, são múltiplos adenomas ocupando o fígado inteiro da paciente, levando à insuficiência hepática. Doenças metabólicas. Então, se está dentro dessa situação especial, o indivíduo já entra com MELD de 20, mesmo se a conta dele der menos do que isso. Se ele não for transplantado em 3 meses, o MELD passa para 24 e em 6 meses passa para 29. Então existe uma progressão por conta da situação especial, independente da conta do MELD. Tá? Então as indicações mais comuns são do hepatocarcinoma e do tumor neuroendócrino metastático. Em criança, o PELD ajustado, as indicações são basicamente as mesmas. Existe um tumor mais comum de criança, que é o hepatoblastoma, que também pode ser colocado aqui. Só que o PELD já começa com 30, e se ele não for transplantado em 30 dias, ele já vai para 35. Tá? Então as crianças acabam sendo mais priorizadas do que os adultos. Então, o que consiste o transplante? Eu vou retirar esse fígado cirrótico, né? Então eu vou ter que isolar aqui a veia porta, a artéria hepática e a via biliar. Tá? Então, isola e vou ter que seccionar esses vasos. E o início do transplante ele surgiu com essa técnica convencional, em que eu tirava o fígado inteiro junto com a veia cava. Para isso, eu não tinha o retorno venoso, então eu precisava de uma circulação extracorpórea, do fluxo sanguíneo da parte inferior para a parte superior. Tá? Isso aqui é a técnica convencional, em que se fazia o isolamento do pedículo hepático, e depois tirava o fígado junto com a cava. O fígado do indivíduo ficava sem cava, sem retorno venoso. Então ele precisava dessa circulação extracorpórea. Isso levava a uma série de complicações. Hoje em dia, raramente é usado esse tipo de procedimento. Depois eu trazia o fígado novo junto com a cava e fazia a anastomose da cava também, além da anastomose da porta, da artéria e da via biliar. Hoje em dia o mais utilizado é o chamado piggyback, em que eu deixo a cava, eu descolo o fígado da cava do paciente e vou clampear as veias suprahepáticas apenas. Então aqui não precisa de circulação extracorpórea, porque o retorno venoso continua e isso diminui muito as complicações do pós-operatório do transplante. Então você vai descolando o fígado da veia cava, ligando os inúmeros vasinhos que tem diretamente aqui, tá? E com isso o indivíduo fica com a veia cava, fica clampeado aqui a veia porta, a artéria hepática direita e esquerda amarradas, e clampeado as veias suprahepáticas lá em cima. Tá? Então, esse indivíduo, nesse momento, ele está sem fígado, até voltar o fígado novo para realizar as anastomoses. Agora, da onde que vem esse fígado? Ele vem de uma captação. A captação é uma captação de múltiplos órgãos. Então, você vai fazer uma laparotomia mediana chifopúbica associado a uma esternotomia. Então, uma toracotomia também mediana. Nesse momento, você pode tirar todos os órgãos do paciente. Os mais comuns são o fígado, rim, o pâncreas, o coração e o pulmão. Então, você vai fazer um inventário da cavidade, vai ver se esse paciente tem alguma contraindicação de doação, se ele teve algum tumor prévio. Algum trauma que pode ter comprometido os órgãos, né? E o objetivo principal na captação é você colocar uma cânula dentro da aorta e uma cânula dentro do sistema porta. Essa cânula vai jogar uma solução de preservação que vai lavar todos os órgãos. E você vai jogar gelo na cavidade. Isso é feito como é chamada isquemia fria. Tá? Então esse é o objetivo da captação. Normalmente se isola ou a mesentérica inferior ou a mesentérica superior para colocar essa cânula dentro do sistema porta. Tá? Então aqui ele está canulando a mesentérica inferior para colocar a solução de preservação, e depois isolando a aorta, aqui a ilíaca direita e esquerda,
tá? Ela é amarrada com uma fita cardíaca e é colocado a cânula também em direção à aorta. E aí você vai jogar a solução de preservação e vai retirar esse sangue normalmente depois pelo tórax ou pela veia cava. Então no início você tem esse fígado aqui, bonito, né? Bem vascularizado, e depois você começa a perfundir e lavando todos os órgãos. E o fígado depois é retirado da cavidade. Lembrando sempre que esse paciente que está sendo feita a captação é o paciente que está em óbito, né? É o paciente que está em morte encefálica. Né? Não é um paciente que está em Glasgow 3, que está em coma. Então a legislação é bem clara quanto a isso. Para eu poder retirar um órgão, o paciente tem que estar tecnicamente em óbito, morto. Então, se esse paciente não for ser doador de órgão, ele vai desligar o aparelho e vai ser enterrado. Agora, se ele for ser doador de órgão, os aparelhos continuam ligados para quê? Para os órgãos continuar sendo perfundidos, para você não perder o órgão, só por esse motivo. Então, mas lembrar que ele está em morte encefálica. O conceito de morte encefálica é muito claro. Então, o indivíduo tem que ter pelo menos 2 exames sem reflexos de tronco, exames neurológicos, sendo que um deles, com intervalo de 24 horas, sendo que um deles feito por neurologista ou neurocirurgião, e associado com um método objetivo, ou uma arteriografia cerebral, ou um Doppler transcraniano, ou um eletroencefalograma. Então você tem que ter um exame objetivo mostrando que não tem atividade cerebral. Tá? Então esse paciente é um paciente que já está falecido. Quais são as contraindicações para doação? Pacientes com sorologia positiva de HIV, HTLV1 e 1, paciente séptico, se ele está infectado, você vai levar o órgão infectado para o indivíduo que vai tomar imunossupressor depois? Não tem condições, então não pode. Tuberculose em atividade, mesmo problema. Pacientes com tumores malignos também não podem ser transplantados, com exceção se ele tiver um carcinoma de pele, basocelular ou in situ do colo do útero e alguns tumores do sistema nervoso central. São exceções que podem o paciente doar. E depois o fígado novo vai ser levado e vai ser anastomosado. Então vai ser feita uma anastomose na veia suprahepática, anastomose da veia porta, da artéria hepática e da via biliar. E ali na técnica do piggyback está conectando a cava direto. E depois, por último, a gente vai ver o funcionamento do fígado, ele se mostra com a produção de bile. Se ele está produzindo bile, quer dizer que passou aquele estresse inicial, o fígado funcionou. E por último é feita a anastomose da via biliar. Então, existe uma deficiência muito grande de fígados no mundo todo, né, de órgãos para transplante. Então, a partir daí surgem estratégias para tentar aumentar o número de enxertos. Uma delas é o split. O que é o split? É o fígado bipartido. Eu pego um fígado grande e divido em 2. Eu normalmente pego uma parte maior para um adulto e uma parte menor para uma criança. Então, é possível, baseado nos segmentos de Coinot, né, então você faz uma ressecção na mesa, normalmente um lobo direito junto com o caudado, e o lobo esquerdo pode ir para 2 adultos ou para um adulto e uma criança. É uma possibilidade. O uso de doador vivo é possível. No rim é muito comum. Você tira um rim e doa. No fígado é mais difícil. Por quê? Porque o doador vai ser submetido a uma hepatectomia. A hepatectomia é uma cirurgia que tem mortalidade. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas pode ser feito. Hoje em dia é feito principalmente em quais casos? Aqueles casos em que, por algum motivo, a legislação não permite que entre na lista. Tumores fora de critério, pacientes talvez acima da idade, você pode fazer um doador vivo. Mas para quem recebe o órgão, é melhor o doador cadáver, porque ele vai pegar um órgão inteiro. As anastomoses vão ser feitas nos ramos principais. Quando você fizer uma anastomose de um doador vivo, você vai ter que fazer a anastomose da porta num ramo do fígado que foi levado, da artéria também e da via biliar também. Então você vai ter mais complicações. Então o doador vivo no Brasil, ele tem um número muito menor do que o doador cadáver. Ele é muito mais desenvolvido em países em que tem problemas religiosos quanto à doação de órgãos. Tá? Então, principalmente na Ásia. Então você vai fazer uma hepatectomia do paciente, que ele vai, nesse caso, está tirando o lobo direito do fígado, e ele vai ser levado para o receptor. Tá? E aqui com a via biliar canulada.
Um outro método é o chamado repique ou dominó, é associado àquela doença da amiloidose que eu falei para vocês, a polineuropatia amiloidótica familiar. Esse indivíduo, ele tem uma doença crônica que está levando normalmente a um problema cardíaco, por deficiência de metabolização da proteína amiloide. Só que isso demora 30, 40 anos para acontecer no paciente. O resto do fígado dele é normal. Então seria um desperdício você pegar aquele fígado dele e jogar fora. Então surgiu essa técnica, que você pega, você tem um paciente com essa doença e eu tenho um cirrótico, às vezes com tumor fora de critério, ou então no limítrofe, que dificilmente vai conseguir um órgão. Então eu pego esse paciente com essa doença, que é a polineuropatia, e transplanto para ele um fígado de doador cadáver. Aí pego o fígado dele ao invés de jogar fora e dou para esse outro receptor que não teria oportunidade de receber nenhum fígado e que tem uma expectativa de vida menor do que o tempo de desenvolver a doença. Então você pode, com isso, aumentar o número de transplantes, né? Então, vamos fazer algumas questões sobre isso, vamos ver como é que isso é cobrado aqui nas provas. Qual das seguintes é uma das variáveis do score MELD? Creatinina, idade, grau de encefalopatia, causa da insuficiência e sangramento digestivo. É a creatinina. No MELD. No PELD, ele é trocado pela albumina. A qual das neoplasias a seguir está indicado o transplante? Até 3 nódulos de hepatocarcinoma menor que 3 centímetros cada? Sim. Colangiocarcinoma? Não. No Brasil não se pode transportar nenhum colangiocarcinoma. Hepatocarcinoma de até 6 centímetros? Não, critério de Milão até 5. Hepatocarcinoma de até 6 centímetros. Então, um nódulo de 5 centímetros ou até 3 de 3 centímetros cada, sem trombose de porta tumoral e sem metástase. Não é contraindicação de derivação portosistêmica TIPS. Então, insuficiência cardíaca é uma contraindicação. Insuficiência hepática grave, o paciente pode ser considerada uma contraindicação relativa. Ascite refratária. Ascite é uma indicação de TIPS. Então, com isso, você vai tratar pacientes com hemorragia grave e com ascite refratária. Encefalopatia grave é contraindicação, porque vai causar uma comunicação do sistema porta com o sistema cava, vai aumentar a encefalopatia. E doença policística também, né? Assim como obstrução das vias biliares. Na hipertensão portal, a encefalopatia portosistêmica é causada, entre vários fatores, pela hiperamonemia, hipercolesterolemia, hiperuricemia, hiperglicemia e hipernatremia. Hiperamonemia. Com relação à hipertensão portal e suas complicações, a assinale é correta. A esquistossomose é uma causa de hipertensão portal intrahepática pré-sinusoidal? Sim. A síndrome de Budd-Chiari sempre leva à hipertensão portal extrahepática? Não, pode ser intrahepática pós-sinusoidal. Quando o gradiente venoso portal ultrapassa 30 milímetros de mercúrio, surgem as varizes? Não, acima de 10. A cirurgia de Warren é uma das opções cirúrgicas dos casos de hipertensão portal e consiste em chute esplenorenal proximal? Não, distal. Em caso de varizes esofágicas sangrantes, propanolol e vasopressina são alternativas medicamentosas na fase aguda? Não, propanolol nunca na fase aguda. Então aqui é a letra A. A esquistossomose é causa de hipertensão portal intrahepática pré-sinusoidal. Quais dos critérios relacionados a seguir fecham o diagnóstico de hepatocarcinoma em pacientes cirróticos para inclusão na lista de transplante? Um ultrassom Doppler com lesão hepática sem fluxo arterial? Não, ela tem que ser arterializada, né? Tomografia com lesão hepática sem fluxo arterial? Não. Ultrassom Doppler com lesão hepática com fluxo arterial? Tomografia de abdômen com lesão hepática sem fluxo arterial? Não. Tomografia de abdômen com lesão hepática com fluxo arterial e lavagem rápida do contraste intravenoso e alfa-feta acima de 200. Certo. São os critérios de Barcelona. Quais dos exames a seguir entram para o cálculo do MELD? INR, albumina, creatinina, bilirrubina, INR, creatinina, bilirrubina, bilirrubina direta, albumina e TPAP, deve ser o TAP, e RNI, clearance de creatinina e bilirrubina total. Então, MELD é o INR, creatinina e bilirrubina total. Então, se a gente vê aqui tem muita pergunta de MELD, pergunta de indicação de TIPS, né? E de indicação de transplante, principalmente relacionado ao critério de Milão. Então a gente tem que conhecer para não perder essas questões mais fáceis. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar por e-mail.
eu vou respondendo ao longo da semana. E é importante dar uma revisada nesse tema, porque vai ter alguma questão envolvendo isso. Não costuma ser difícil, só basta ter atenção, tá bom? Obrigado.